Olá pessoal, meu nome é Lindsay Lohane e eu venho trazer um vídeo de curiosidades aqui para o canal. Então já vai deixando seu like, se inscreva e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Hoje darei início a uma sequência de vídeos sobre o Antigo Egito, um olhar para o passado. O Antigo Egito, uma das civilizações mais fascinantes da história, floresceu às margens do rio Nilo por milênios. Suas pirâmides imponentes, hieróglifos misteriosos e deuses que os egípcios acreditavam ser poderosos continuam a intrigar e encantar pessoas ao redor do mundo. Os egípcios têm orgulho da superpotência que o Antigo Egito já foi, embora tecnicamente os egípcios de hoje não sejam os mesmos do passado, conforme descritos por seus monumentos e documentos antigos, como a Bíblia. De qualquer forma, sabemos pelas escrituras e outros documentos que o Egito teve muitas riquezas, uma religião imponente, um exército forte e reis poderosos. Alguns textos bíblicos confirmam que o Egito era a nação mais poderosa e próspera daquela região. Um exemplo, a ida dos irmãos de José para lá atrás de mantimento em tempos difíceis. Já na antiguidade, o Egito se tornou conhecido por seus avanços na construção, na medicina e na agricultura. Eles também tiveram grandes realizações reconhecidas até hoje na matemática, literatura, na arte em técnicas únicas de cerâmicas e vidros, na arquitetura de grandes monumentos e métodos de engenharia de construção. Suas invenções se estendem à produção inicial do papel e até mesmo ao pão fermentado. O rio Nilo era a veia vital do Egito, proporcionando água para a agricultura, transporte e vida cotidiana. As inundações anuais do rio fertilizavam o solo, permitindo que os egípcios cultivassem uma variedade de alimentos. As origens do nome Nilo ainda são um mistério e há várias hipóteses não conclusivas a esse respeito. A única coisa que se sabe é que foram os gregos que resolveram chamar o rio assim, como conhecemos hoje. Os gregos o chamavam de Neilos, provavelmente uma derivação da raiz semítica Nahal, que significa curso d'água. Mas, e quanto aos egípcios mais antigos, como eles chamavam seu rio? Para os antigos egípcios, o Nilo era conhecido como Ar, que significa negro, uma referência à cor do sedimento deixado pelo rio durante as cheias, a matéria-prima para toda a vida no Egito. Na verdade, não havia um nome específico para o Nilo. Muitas vezes ele era simplesmente referenciado como Itero, o rio. Em outras palavras, o rio era tão importante para o Egito que nem precisava de um nome próprio, só existia aquele mesmo, e tudo o que eles eram e tudo de que precisavam provinham dele. Logo bastava dizer o rio e todos sabiam do que estavam falando. Quando procuramos pelo Egito em um mapa temático, é notório que são as margens do Nilo que concluía a linha de vida em pleno deserto do Saara. O Nilo é o rio mais extenso do mundo, localizado ao nordeste do continente africano. Sua nascente está na parte sul da linha do Equador e sua foz no mar Mediterrâneo. Sua bacia hidrográfica ocupa uma área de 3.349.000 km², abrangendo países como Uganda, Tanzânia, Ruanda, Quênia, República Democrática do Congo, Burundi, Sudão, Sudão do Sul, Etiópia e Egito. São ao todo mais de 7.000 km de extensão se contarmos a partir da sua fonte mais remota, situada no Lago Vitória, onde recebe o nome de Nilo Branco. O Nilo também demarcava a geografia da região. Ele era usado como parâmetro para dividir e delimitar o reino e as construções. As tumbas e necrópolis, por exemplo, foram todas construídas no lado oeste do Nilo, pois o oeste, direção em que o sol se põe, estava associada com o mundo dos mortos. Além disso, como ele ocorre para o norte em direção ao mar Mediterrâneo, antes da unificação, o norte era conhecido como Baixo Egito, o sul Alto Egito, especificamente a região do Delta. Vale adicionar que, além de se referirem ao Egito pelo nome Kemet, os egípcios também o chamavam de Tawin,
que significa as duas terras, isto é, o Alto e o Baixo Egito. Essa nomenclatura pode ser vista em vários textos e foi usada principalmente para designar o faraó como o senhor das duas terras. Antes da criação da primeira dinastia, cada parte tinha seu respectivo rei. Contudo, após a unificação feita por Menes, todo aquele que usava as duas coroas era chamado de o Grande Faraó, Senhor Supremo do reino unificado do Egito. Por toda a história milenar egípcia, os antigos egípcios desenvolveram uma cultura material distinta, moldada em grande parte por sua geografia local, seus recursos naturais e seu relacionamento com o rio Nilo. Na verdade, o Nilo foi de extrema importância para o desenvolvimento da sociedade do Antigo Egito. Numa região desértica, o rio assumiu funções prioritárias. Os egípcios usavam sua água para beber, pescar e regar a agricultura por meio de canais de irrigação. A cada primavera, a neve das montanhas da África Oriental derretia, enviando uma torrente de água que transbordava as margens do rio Nilo e inundava todo o vale ao seu redor. A forte correnteza do rio colhia, por meio de seu curso, pedaços de solo e plantas, formando um tipo de lama preta. À medida que a inundação anual recuava, esse lodo era deixado na faixa das margens do Nilo. O lodo era rico em nutrientes e fornecia ao povo do Egito 2 ou 3 colheitas por ano. Este lodo escuro era chamado humus, que era extraído e usado para fertilizar o solo para fins de plantio. Essa onda de água e nutrientes transformou o Vale do Nilo em terras agrícolas produtivas e possibilitou que a civilização egípcia se desenvolvesse no meio de um deserto. Além disso, o curso do rio foi extremamente útil por servir como via de transporte de mercadorias e pessoas. Os antigos egípcios viam o Nilo como a dádiva dos deuses. Eles o nivelaram à própria vida e organizavam a vida diária de acordo com os níveis altos e baixos de sua água. Por isso, o Nilo e sua inundação tornaram-se essenciais para a visão egípcia. Ao contrário da maioria dos povos que geralmente se orientavam pelo leste, o nascer do sol, os egípcios se guiavam pelo sul, de onde vinha o rio. Assim, a fim de extrair o melhor do rio, os povos que foram se estabelecendo ao longo de suas margens tiveram de descobrir como lidar com o rio e sua cheia anual. Com isso, acabaram desenvolvendo novas habilidades e tecnologias específicas. É mais um caso de geopolítica, quando uma organização populacional é afetada pelo meio ambiente que a circunda. O Nilo até mesmo desempenhou um papel-chave na construção das pirâmides. Essas enormes edificações que estão entre os lembretes mais reconhecidos de sua civilização. Além da questão prática, o vasto rio também influenciou profundamente a visão dos antigos egípcios de si mesmo e de seu mundo, ajudando a moldar sua religião e sua cultura. Em outras palavras, o Nilo é uma linha cortando o deserto, trazendo vida no meio do nada. Ou como bem expressou o egiptólogo Toby Wilkinson, sem o Nilo não haveria Egito. Os egípcios também perceberam que se a água subisse demais, as vilas poderiam ser destruídas. Se ficasse muito baixa, a terra se transformaria em pó e traria fome. Alguns registros em templos indicam que uma inundação a cada 5 anos era ou muito baixa ou muito alta. Na verdade, a fim de aferir os níveis do Nilo, os egípcios inventaram um medidor de elevação das águas, que hoje chamamos de nilômetro. Esse medidor consistia em uma estrutura calibrada em côvados egípcios em que a altura, bem como o nível geral das águas, poderiam ser medidos. A medida de um côvado era a distância que ia do cotovelo à ponta do dedo do braço do homem e equivalia a 6 larguras da palma da mão. A medida do côvado variava de região a região. Na média, o côvado equivalia a aproximadamente 45 centímetros. Assim, eles estabeleceram que uma leitura de 16 côvados era ideal e significava abundância para a terra.
12 côvados indicava que o rio não produziria lodo suficiente para uma safra completa, e neste caso, muitas famílias passariam fome naquele ano. Por sua vez, a medida de 18 côvados apontava a possibilidade de inundação desastrosa, significando a inundação de campos de cultivo e o desaparecimento de casas inteiras. Vários modelos de nilômetros foram criados com o tempo. Um tipo básico usava uma coluna vertical simples submersa no rio com medidas marcadas em côvados egípcios. Dentre os diversos fenômenos que os cercavam estava o Nilo e seu ciclo de inundações. Logo, dada a importância das inundações e todas as consequências provindas disso, humus, alagamentos, secas e etc., o imaginário egípcio chegou a criar e venerar uma divindade da inundação e da fertilidade, retratada como um homem barrigudo, geralmente de pele azul. Assim, para eles, o portador da água e da fertilidade não era o rio propriamente dito, mas sua inundação, chamada Hapi, que se tornou um deus. Hapi era uma figura de abundância e geralmente representada como um ser andrógeno, uma divindade antropomórfica, tendo silhueta de homem, mas com seios e ventres femininos. Ele foi considerado um dos maiores deuses do panteão dos antigos deuses egípcios, por ser o deus criador dos egípcios e de todo o mundo. A inundação anual do Nilo era tida como a chegada de Hapi. Por causa do humus provindo pelo rio, Hapi tornou-se símbolo de fertilidade e um dos deuses egípcios mais antigos. Seus seios eram representações de sua provisão e cuidado ao trazer o produto vital para a agricultura. Devido a essa natureza fértil, Hapi às vezes foi tomado como o pai dos deuses, um pai cuidadoso que ajudava a manter o equilíbrio de todas as coisas. Era a ele quem os sacerdotes recorriam quando queriam fartura de alimento. Tais sacerdotes, portanto, estavam rotineiramente envolvidos em rituais dedicados a Hapi nos nilômetros, a fim de garantir os níveis constantes de fluxo exigidos para uma boa inundação anual. Com o tempo, Hapi foi sendo associado com o rio em si, e seu nome tornou-se uma derivação da palavra egípcia usada para o Nilo. Por causa disso, a pronúncia do nome verdadeiro do rio era evitada, assim como os egípcios evitavam pronunciar o verdadeiro nome de outros de seus deuses. Por isso, preferiam na conversa do dia a dia apenas dizer o rio, pois para os egípcios o desconhecimento do verdadeiro nome de um deus era sinônimo da mais profunda reverência por esse nome. Diferente das outras forças da natureza, como o sol, a lua, o céu e etc., a relação com o Nilo era próxima e pessoal. Sua origem e comportamento eram para o povo um mistério, mas entendia-se que, sem ele, a vida no Egito não seria possível. Assim, o povo dedicava hinos e orações para Hapi. Além de Hapi, outros deuses também foram conectados com o Nilo. O deus principal, mais intimamente ligado ao Nilo, era Osíris. Sua morte e renascimento estavam ligados à fertilidade da terra. Em um festival celebrado durante a inundação, figuras úmidas de barro de Osíris eram plantadas junto com a cevada, cuja germinação representava o renascimento tanto do deus quanto da terra. Agora, deixando de lado as superstições e a religiosidade egípcia, a inundação anual do Nilo era relativamente confiável, o que fazia da agricultura egípcia a mais segura e produtiva do Antigo Oriente Médio. Quando as condições eram estáveis, os alimentos podiam ser armazenados contra a escassez, diferentemente de Canaã e outros lugares que eram dependentes das chuvas.
O Egito contava exclusivamente com as cheias do Nilo. É por isso que muitas vezes vemos personagens bíblicos que, em período de fome e seca, procuram abrigo no Egito, devido à sua maior estabilidade agrícola. Mas essa situação nem sempre era ideal. Inundações elevadas podiam ser muito destrutivas. Em contrapartida, o crescimento das plantações também podia ser impedido por causa de inundações fracas. Era tão forte essa influência do Nilo sobre o Antigo Egito que, em muitos casos, foram sua cheia e sua baixa que causaram profundas mudanças na história do império. Sabe aquela famosa história bíblica de José e os anos de fome e fartura, relatada no livro de Gênesis 41? Certamente teve relação direta com as cheias e as baixas do rio. Não à toa, os sonhos do faraó estavam ambos relacionados ao Nilo, fosse pelos animais que dele emergiam ou pelas espigas dos cereais que eram cultivadas no Egito, graças ao fluxo do rio. A propósito, as principais colheitas no Antigo Egito eram de cereais, como o trigo farro para pão e cevada para cerveja, os principais alimentos da dieta egípcia. De fácil armazenamento, os grãos eram colhidos e estocados em celeiros até estarem prontos para serem processados. A quantidade colhida a cada temporada excediam em muito as necessidades do país. Por isso, os produtos eram exportados para países vizinhos, proporcionando uma rica fonte de renda para o tesouro interno do Egito. Outras plantas importantes eram o linho, usado para exportação e fabricação de cordas e tecidos, e o papiro, encontrado na natureza ou cultivado. O papiro era consumido quase integralmente. Suas raízes podiam ser consumidas e seus caules usados na manufatura de barcos, esteiras e do típico papel egípcio, o qual também era exportado em grande escala. Muitas outras variedades de frutas e legumes eram cultivadas, como melões, tâmaras, figos, alho, cebola, pepino, alface e etc. A carne vermelha também era consumida, mas esse não era um alimento comum. Além disso, havia o costume de caçar pássaros nos pântanos. E o Nilo produzia uma grande quantidade de peixe, que era a principal proteína animal para a maioria das pessoas. O Nilo foi de fato central em praticamente todas as áreas da vida e da cultura egípcia, sendo tanto a razão para a migração dos primeiros habitantes daquela região, quanto a causa da permanência e da subsistência deles lá. O desenvolvimento de sua cultura, incluindo sua religião e suas crenças, foi profundamente influenciado pela relação dos colonos com o Nilo e por sua interpretação dos fenômenos intrínsecos a ele. De certa forma, não há como entender o Egito e tudo o que ele produziu e que causa fascinação até hoje sem entender o Nilo e as interações de seus antigos habitantes com ele. Definitivamente, o Egito foi gerado pelo Nilo, e é para as ações desse filho que nossos olhos se voltam mais especificamente daqui em diante. Uma curiosidade bônus: o ano e o calendário foram ajustados de acordo com a referência aos fenômenos do Nilo e o movimento das estrelas. O ano novo se iniciava próximo a julho, quando ocorria o primeiro mês de inundação. Isso coincidia com o aparecimento da estrela Sopté, considerada Sirius pelos egiptólogos, após 70 dias de invisibilidade. Sopté, inclusive, tornou o parâmetro astronômico egípcio para o calendário de 365 dias e, para ser mais exata, esse calendário era composto de 12 meses com 30 dias cada. Já o ano era dividido em 3 estações baseadas no ciclo do Nilo. Gostou do vídeo? Então deixe o seu like, comenta o que você achou e compartilhe. Lembrando que esse é o primeiro de vários vídeos que virão sobre o Antigo Egito. Então já ative o sininho para receber as notificações para os novos vídeos. Muito obrigado por ficar até aqui. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau!